Olá, meus amigos cinquentões! Vamos falar hoje sobre o que me parece ser uma grande oportunidade para entrada no fundo imobiliário HCTR11, o Hectare, o meu queridinho de multipropriedade. Foi o primeiro fundo imobiliário que eu fiz um investimento pensando justamente na minha área de atuação. Como vocês sabem, eu tenho uma empresa que trabalha com multipropriedade, timeshare e parques aquáticos. E por conhecer profundamente esta área, por trabalhar o meu dia a dia junto aos certificados de recebíveis imobiliários que são focados em projetos de multipropriedade, eu me sinto muito confortável nesse investimento. E gosto sempre de lembrar que isso não é uma indicação nem de compra nem de venda, é apenas mostrando para vocês qual que é o meu racional, como que eu faço os meus investimentos neste segmento de fundos imobiliários, o chamado fundo de papel. Também a gente vai perceber aqui que tem alguns fundos que são híbridos, outros que seriam muito mais de desenvolvimento, mas que tem carteira de recebíveis também. Mas, resumidamente falando, para quem não conhece muito, o que esse fundo faz? Ele compra aquelas carteiras de mensalidades das vendas deles. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de multipropriedade que eu vendo em 72 parcelas. Aí o projeto pega esta carteira com 72 parcelas e vende para o fundo imobiliário. E você investindo no fundo imobiliário, você acaba diretamente participando aí, indiretamente na verdade, né? Participando dos resultados desse projeto. Por isso que eu brinco muito com os meus colegas da área, que eu acabo sendo um pequeno sócio minoritário de todos esses projetos. Então, quanto mais sucesso eles obtiverem, mais sucesso eu obtenho através do fundo imobiliário também. O HCTR, ele vinha aí com um preço sobre valor patrimonial muito descolado. Ele fez muito sucesso, principalmente pelo IGPM, nós vamos ver isso. O grande indexador dele era o IGPM, o IGPM deu uma extrapolada no último ano e agora a gente vai perceber que ele está caminhando para muito mais indexar pelo IPCA, como todos os fundos de papel, e aí ele caiu na moda, então cresceu demais e eu parei de comprar, já tem um bom tempo que eu não compro. Mas eu percebo que é uma boa oportunidade. Por que eu acho que é uma boa oportunidade? Primeiro, o mercado começa a dar sinais de saturação, está faltando dinheiro, é oferta atrás de oferta e os investidores não têm dinheiro suficiente para cobrir tudo isso. As emissões recentes, muitas estão com dificuldade, nem todas estão conseguindo atingir o seu alvo de investimento. Vou botar para vocês algumas aqui para vocês terem a certeza disso, né? O OUJP11 foram cancelados quase 3.200 pedidos da quarta emissão de cotas, pois esses estavam condicionados à captação total ou parcial, o que não aconteceu. GTLG11, enviado à CVM um pedido de cancelamento da primeira emissão de cotas devido às condições do mercado estarem desfavoráveis. Todos os pedidos já foram cancelados. O RELG 11 captou 21,4% do montante na oferta durante o período de preferência. Então agora ele vai para as sobras saíram altíssimas, olha, 3,66 nas sobras. E a gente percebe este mercado começando a saturar. BLMG 11, encerrada a segunda emissão de cotas, com captação final equivalente a 96,8%, chegou muito próximo do 100%, mas não atingiu. MGCR 11 captou 5,1% do montante durante o período de preferência, foi muito pouco. RBED 11, encerrada a terceira emissão de cotas, tendo captado o equivalente a 72,2%, também não atingiu. BLMG 11, 50,1% do montante. E o principal, o maior, o queridinho aí do mercado, que é o maior fundo imobiliário da nossa Bolsa de Valores, o MXRF, como vocês já viram falar em outros vídeos, não atingiu. Ele teve que devolver aí quase 700 mil pedidos da subscrição da sétima emissão e deu, além de uma sobra grande, ele deu 100% de montante adicional para quem fez os pedidos. Eu entrei nessa, foi o momento de entrada. Então isso já me mostra que, bom, se tem pouco dinheiro, quem tiver uma reserva de oportunidade é o momento certo de investir, talvez, no HCTR. Então, a nona emissão do HCTR, ela foi lançada aí a um valor de R$ 118,32 por cota, com a data base de 4 de maio. Quer dizer, quem dormiu sendo dono daquela cota em 4 de maio, tem direito a comprar novas cotas a 118,32 numa proporção aí de 35%, arredondando aqui, 0,35, 4469, 35%. Então, se eu tinha 100 cotas, eu posso comprar até 35 novas cotas a 118,32. Vou colocar um negócio interessante, eu peguei isso aqui do Correia, um cara que eu gosto muito de seguir.
O Correia Júnior, ele tem até um layout gostoso da gente ver, é bem legal de seguir as postagens dele. Entrou agora na Suno, no grupo da Suno, parabéns a Suno crescendo cada vez mais. O HCTR11, então, ele mostra como é que é feito o ajuste de cotação pelo preço de emissão, fator de proporção, pega o preço de fechamento e quando você passa para a data X, quer dizer, a partir do dia seguinte que você não tem mais direito a participar, quanto que o mercado desconta daquela cotação. O período de sobras vai acontecer, quer dizer, depois do período de preferência, o que sobrou entra para o período de sobras para quem subscreveu. Ele vai de 24 a 27 de maio. E a gente tem aí uma captação alvo de 504 milhões. É isso que o HCTR quer captar, sendo a captação mínima de... Cadê a captação mínima? 81 milhões e 200 mil. Então, eles têm uma captação alvo principal de 420 milhões, podendo ter com aquele adicional de 20% chegar a 504 milhões de reais. O fundo é um fundo que eu gosto muito. Por quê? Por exemplo, ele é muito rápido na alocação dos investimentos. Isso é uma das vantagens do fundo de papel. Ele pega o dinheiro e ele compra carteiras de recebíveis muito rápido. Diferente, às vezes, de fundo de tijolo, que você tem que comprar um prédio, comprar um empreendimento, que às vezes demora um pouco mais. O fundo terminou em abril a alocação de 100% dos recursos da 8ª emissão, aproximadamente 360 milhões de reais em 18 novos projetos. Este fundo, como eu disse, ele tem dado um resultado muito bom porque ele estava muito atrelado ao GPM. Olha só o GPM, gente. GPM atinge 32% em 12 meses. Então ficou inviável trabalhar com GPM. Quem tem que pagar isso praticamente não consegue. Então os fundos de papel começam também a fazer uma modificação na sua alocação do indexador. Eu gosto muito porque ele eu diria aí que mais de 50% ele está no segmento de multipropriedade, que é o meu segmento de atuação. Muitos dos projetos que ele investe eu conheço os projetos, são colegas que trabalham e fico muito tranquilo de fazer esse investimento. Tirando aqui do relatório gerencial do último, que é de março, a gente percebe aqui na alocação por segmento que 33,1% está em multipropriedade. Só que ele tem mais 21,3% no corporativo. E quando você vai olhar o corporativo, você percebe que grande parte desse corporativo está em algumas debêntures. Por exemplo, aqui, olha, debêntures da Gramado Parques, IPCA mais 8,5, IPCA mais 11,5, debêntures da WAM, que está em IPCA 8,56, IPCA mais 12,56. Então, somando os dois aí, dá mais de 50% da nossa área do setor de multipropriedade. Gosto bastante. E ele tem... Neste caso aqui, o pessoal compara um pouco o Tord e o HCTR, que são da mesma gestora, da Hectare, só que o HCTR está mais seguro, entre aspas, porque a alocação em CRIs Seniors é muito maior. O Tord está muito ali na subordinada. Também gosto dos Tord, também sou cotista do Tord. E como eu disse, ele vem mudando a indexação de IGPM para IPCA. A gente percebe que hoje ele tem 54,5 na média de IPCA mais 10,2 e 26,5 e GPM mais 11,7. O que é isso? Quanto que eu vou ganhar investindo nele? Bom, ele compra a carteira de recebíveis, tirando a inflação e ganhando em média 10,2, o IPCA mais 10,2. É isso que quer dizer este indexador. Por que eu vejo então que é uma boa janela? Bom, o HCTR, ele estava agora no fechamento de sexta-feira, 14 de maio, a R$ 135,45 a sua cota. Com um dividend yield de 17,17%, é fantástico esse dividend yield, mas cuidado, não olhem só o dividend yield, até porque ele vai cair, porque isso está muito atrelado ao GPM e isso não é real, vai ter que cair esse GPM. E estava com preço sobre valor patrimonial de 1,17, o que para mim é muito alto. Eu não gosto de comprar fundos de papel com P sobre VP maior do que 1,05. Eu tento puxar sempre mais perto do 1. O último rendimento dele, então, foi R$ 2,00, o que na cotação base de R$ 142,34 dá um dividend yield de 1,4 no mês. Gosto também de levar em consideração o Yield on Cost. O que é o Yield on Cost? É o yield baseado no meu preço médio. Então, se eu tenho um preço médio menor e eu tenho um rendimento de R$ 2,00, eu consigo, como é o meu caso, ter um rendimento até maior do que 1,4 nesse caso. Se a gente pegar aqui um quadro de 6 meses de cotação, vocês vão ver porque que eu acho que é uma ótima janela. Nós estamos aqui no ponto mais baixo, puxando lá ali perto do dia 15 de dezembro, ele esteve próximo, mas um pouquinho mais alto. Então, a melhor oportunidade que eu vejo
para entrar no HCTR? Gosto muito. Não vou falar muito aqui sobre os projetos de multipropriedade, porque já falei em vários vídeos. Quem tiver interesse, assista os outros vídeos de HCTR do canal. E tem um negócio interessante, uma novidade aí que não tem ainda nenhum ano, que são os aluguéis de fundos imobiliários. Então, além desse yield de 17,17, como a gente viu aqui, a gente pode conseguir alugar os fundos imobiliários e ter uma rentabilidade, como vocês vão ver, de até 5% a mais no seu resultado final, o que dá um bônus muito interessante. Aproveitando, então, eu gostaria de saber de vocês, quem aí já fez o aluguel de fundos imobiliários, porque é uma novidade, ainda está começando isso, é muito comum nas ações, mas nos fundos imobiliários ainda não. Você já fez isso? Você tem experiência? O que você está achando? E também, se você é da minha área, da área de multipropriedade, se você já adquiriu alguma cota de fundo imobiliário ligado à multipropriedade, para participar também do sucesso desses grandes empreendimentos. Comente aqui com a gente, se gostou do vídeo, curta, compartilhe com aqueles colegas que possam ter interesse. Se não é ainda, não está não está inscrito no canal 50 Investidor, eu peço que se inscreva no canal para que esse vídeo chegue a mais gente. Um grande abraço e bons investimentos!